Você fica ali, eu fico aqui? Eu fico aqui. Normalmente a gente tem feito assim, tá, porque é para ficar mais... Você prefere ficar aqui? Eu prefiro ficar no lugar aqui. É que aqui tem o computador para mudar os slides. Se você quiser ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Tá bom. Tá bom. Então, estamos combinados assim. Não atrapalhe ninguém aqui, não, né? Bom dia a todos, aos presentes no nosso auditório e também a quem está nos acompanhando pela transmissão via internet. Nós estamos hoje realizando, então, mais um dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade, da USP, e hoje nós recebemos o professor Flávio Greenspan, que vem conversar conosco sobre internacionalização da inovação, a inovação nos BRICS, como estão inovando os nossos competidores. O professor Flávio, ele é PhD pela Universidade da Pensilvânia, ex-professor titular da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente diretor do Departamento de Tecnologia da CIESP e consultor da Agência USP de Inovação. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco, colaborando conosco. Por favor. Muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite ao Observatório. Eu vim aqui apresentar para vocês algumas ideias que eu tenho pesquisado recentemente, e ver se deixo algumas questões para que os alunos possam depois se aprofundar e tentar criar luzes para que o Brasil possa avançar nessa área de inovação. Eu estou usando duas fontes básicas de informação. Em janeiro desse ano, fevereiro desse ano, eu fui convidado pela National Academies dos Estados Unidos para participar de uma reunião sobre os BRICS. E o interesse deles era de avaliar o que os BRICS estão fazendo que possa, eventualmente, afetar a liderança dos Estados Unidos. Então, foi uma oportunidade que eu tive de ter na mesma sala, uma pessoa falando da Rússia, outro falando da China, outro falando da Índia, eu falei do Brasil, e uma outra pessoa cobriu Singapura, que foi um convidado especial. E eu vi que o interesse lá foi uma reunião patrocinada pelo Congresso americano. Tinham vários pesquisadores, tinham sujeitos pessoal de segurança, Pentágono, CIA, e tinha o pessoal do Congresso. E vários acadêmicos, uma comissão de acadêmicos que foi criada para levantar dados e fazer propostas para o Congresso. Então, o ensinamento que eu tive disso foi de que os países, e até os Estados Unidos, estão olhando estrategicamente o problema da inovação, no sentido de entender as políticas principais dos vários países. E desde essa reunião eu comecei a seguir um pouco mais o que faz a Rússia, faz a Índia, etc. Como é que eu estou seguindo? Eu estou tentando sair fora dos padrões normais, política de governo, principalmente as políticas mais horizontais. Não é isso que eu tenho. Eu comecei a olhar as patentes. E o motivo de eu estar olhando as patentes no USPTO. Porque me dá uma visão de longo prazo, eu vejo os pedidos de patente e vejo as patentes que foram concedidas. Me dá uma visão relativa, eu consigo ver um país em relação ao outro. Então, a minha fonte básica de informação é patente de USPTO. E eu queria trazer para vocês as coisas que eu encontrei nessa busca de informação comparativa dos BRICS usando os dados de patentes, mais do que de política de governo. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns highlights de política de governo nos vários países que devem afetar as perspectivas de médio e longo prazo. Bom, então, só botando o pano de fundo, 2 slides para dizer o que eu penso. Primeiro,
a empresa inova para competir. Ela não inova porque a gente quer que ela inove, ela não inova por causa daquele anúncio que tem, não sei se é da Claro, ou da TIM, da Vivo, que é barato. Se eu der todo o dinheiro para uma empresa para ela inovar, ela não inova, a não ser que ela precise inovar. Então, não basta conceder recursos, não basta dar incentivo fiscal. Se a empresa não tiver demanda para inovar, ela não inova. Então, e ela inova para competir. Seja para atender a um novo mercado, seja para se defender de um competidor internacional. Próximo. Bom, isso eu estou querendo dizer o seguinte, que inovação não adianta eu olhar o que está acontecendo no Brasil sozinho. Inovação é uma coisa relativa. A gente inova e os outros inovam. Se nós não inovarmos mais que os outros, nós estamos ficando para trás, apesar de inovarmos. De modo que essas nossas medidas de inovação que a gente tem tido no Brasil, olhar o Brasil isolado do resto, não funcionam. Enquanto nós estamos inovando, nós temos que ver o que está acontecendo com os outros países. Então, essa é a minha proposta de trabalho. A inovação é uma variável relativa, é a história do tênis e da onça. Você tem que correr mais do que o teu competidor, não precisa correr mais do que a onça. O problema é que nós estamos ficando para trás em relação aos nossos competidores. Próximo. Bom, eu vou começar a levantar temas que surgiram da pesquisa. Primeiro, olhando as patentes do USPTO, está aqui Brasil, patentes concedidas do USPTO nos últimos 5 anos. 2010 até junho. Uma coisa ficou patente. E é interessante essa coisa, é que tem bem mais patentes de brasileiros do que de empresas brasileiras. Ou seja, tem mais brasileiros patenteando do que empresas brasileiras. Olhando de outra maneira, tem mais brasileiro patenteando para os outros do que para as empresas brasileiras. Ou seja, os brasileiros participam de patentes de outras empresas em torno de 2,5 vezes a 3 vezes mais do que para a empresa brasileira. E eu vou usar esse dado aqui como uma referência para propor algumas ações depois. Mas, primeiro, essa é a primeira constatação. Segunda constatação, a gente patenteia pouco. Olha aqui, 70, 60, 70 por ano. É desprezível. E aqui não são todas as patentes de empresas que registram pela subsidiária brasileira. Ou seja, inclui aqui eventuais patentes de multinacionais que registram pelo Brasil. Isso aqui não inclui patentes feitas no Brasil, mas registradas fora do Brasil. As multinacionais fazem isso. Apesar das pesquisas serem feitas aqui, elas têm, elas gerenciam centralmente as suas inovações e patenteiam na matriz. Se vocês quiserem depois discutir isso, a gente vai. Próximo. Quem é que patenteia? Então, está aqui. Daquelas 53 patentes que a gente teve em 2010, 20 delas são de design. Quer dizer, na verdade, patente chamada de inovação são só 33.